mesmo podendo se parar o corpo como objeto de um direito pessoal, ele está sempre fora do comércio, portanto, é indisponível. É res extra comércio. Essa elaboração teórica dos direitos da personalidade, no direito europeu continental do século XX, resolve, em parte, essa questão ao definir que o objeto do direito não é exatamente o corpo, mas os chamados bens da personalidade. Então, o corpo protegido pelos direitos da personalidade passa a ser compreendido como projeção ou elemento da personalidade humana, mas permanece sempre indisponível, permanece entendido como res extra comércio. Essas questões ainda estão relegadas até pelo menos a segunda metade do século XX ao debate puramente teórico. E o Estatuto Jurídico do Corpo permanece e ainda é bastante ambíguo. Mas é com a possibilidade concreta da intervenção no corpo pelas novas tecnologias, especial pela aceleração tecnocientífica que marca as nossas sociedades a partir da década de 60, de 1960, na biologia e na medicina, com os avanços na bioinformática, na genética e na disposição de novos e avançados tratamentos de saúde, que novas respostas para a questão da autonomia sobre o próprio corpo passam a ser exigidas do direito. Então é aqui que essa dimensão em relação à autonomia do corpo passa a ter um sentido prático e concreto. O direito internacional e os ordenamentos jurídicos nacionais, caudatários da cultura jurídica europeia moderna, como é o caso do Brasil, têm, diante dessa realidade, buscado fundar a regulação jurídica do corpo no princípio da dignidade da pessoa humana. Desse princípio derivam simultaneamente o direito à autodeterminação pessoal e os limites à disponibilidade corporal. Nas últimas décadas, o que percebemos são duas grandes e centrais modificações no Estatuto Jurídico do Corpo. Primeiro, o alargamento do espaço da autodeterminação da pessoa em relação a decisões que afetam seu corpo e sua saúde. Segundo, a inclusão do corpo humano, mais especificamente dos elementos biológicos e informacionais deles derivados, no comércio jurídico. Então, nós temos uma relativização clara da indisponibilidade do corpo humano. Com efeito, o avanço das tecnologias exigiu que, no âmbito do discurso jurídico, se passasse da noção de indisponibilidade corporal à de autonomia sobre o próprio corpo, mesmo que limitada e cercada de proteções. Verificamos hoje cada vez mais o reconhecimento do direito de decidir os destinos do próprio corpo, daí a exigência da obtenção do consentimento livre, prévio esclarecido, ou também chamado consentimento informado, para quaisquer atos médicos que incidam sobre a dimensão corporal ou dimensão privada da pessoa. Nisso se inclui também a necessidade desse consentimento prévio para a realização de pesquisas em seres humanos, que é consagrada internacionalmente e prevista em diversos ordenamentos jurídicos nacionais. A autonomia do sujeito animais é estendida pela alteração daquilo que nós consideramos como finalidade terapêutica. Sempre se entendeu que a autonomia em relação ao próprio corpo dependia do consentimento para determinados atos que tenham finalidade terapêutica. Então, o consentimento do ofendido não exclui a ilicitude, salvo se houver finalidade terapêutica. Não, isso é um dos limites da autonomia corporal. O que se entende, entretanto, por terapêutico nas últimas décadas muda de significado em razão exatamente do desenvolvimento incessante e acelerado das novas tecnologias. Uma socióloga francesa chamada Dominique Mémy, ao tratar do tema, chama a atenção para a mudança do termo terapêutico para o termo medical, que inclui procedimentos médicos não destinados à cura de doenças. Então, essa socióloga francesa dá como exemplo a chamada interrupção terapêutica da gravidez, em caso de doença do feto, a esterilização masculina e feminina e também a medicalização da morte, a aceitação dos cuidados paliativos que não mais se destinam a curar.
Então, podemos referir ainda às cirurgias estéticas, à reprodução assistida, à medicina preditiva, aos exames genéticos que identificam doenças incuráveis e também às cirurgias de transexualização. Então, pensar hoje em finalidade terapêutica não é mais pensar apenas em cura de doenças, mas sim em finalidades médicas justificadas da intervenção no corpo humano. O que a gente tem é um alargamento das finalidades legítimas para a disposição corporal. E com isso, um aumento ou um incremento na autonomia do sujeito sobre o seu corpo. E que isso significa para nós juristas, nós pensamos sempre nessa perspectiva, um certo recuo do Estado em relação a algumas interdições legais relativas à disposição corporal. E isso se verifica, por exemplo, com a presença de uma despenalização em diversos países, de algumas práticas, inclusive de práticas que ainda são bastante polêmicas, como o aborto e a eutanásia. De qualquer maneira, a vida e a dignidade da pessoa constituem a estabelecer os limites fundamentais para a atuação do sujeito em relação ao seu corpo. As diretivas antecipadas de vontade refletem essa valorização da autonomia ao assegurar o direito de decidir sobre as intervenções medicais na terminalidade da vida, quando já não se pode mais expressar a própria vontade. Ao lado disso, a circulação, ao lado dessa ampliação da autonomia, eu disse para vocês que uma outra modificação que a gente percebe no Estatuto Jurídico do Corpo é a presença de uma circulação, inclusive econômica, de elementos extraídos do corpo humano. Então, você tem um corpo que se torna confere mais autonomia. O Estatuto Jurídico confere mais autonomia ao sujeito sobre o próprio corpo, de um lado, e de outro, também permite uma circulação, ainda que limitada e cercada de uma série de regras, de elementos derivados do corpo humano, inclusive pela inclusão desses elementos nas regras